Olá a todos que me assistem pelo canal. Quero cumprimentar a todos vocês com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Esse é o programa Renovando o Entendimento, que é o programa do Ministério Apostólico Vivendo em Graça no Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Sérgio H. Costa, tenho a alegria sempre de me dirigir a você, trazendo a meditação na Palavra de Deus para alimentar a sua fé, proporcionar também edificação espiritual e para que haja avivamento e despertamento no coração de muitos irmãos e irmãs em Cristo, e também aqueles que ainda não conhecem o Evangelho poderem saber que só há um caminho que conduz à salvação, que é crer no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Então, amados, antes de estar ministrando a palavra de Deus, quero já dizer para você que ao assistir o vídeo não deixe de curtir, não deixe também de compartilhar o vídeo para que possa alcançar também outras vidas, outras famílias, e não deixe também de se inscrever no canal para ser notificado todas as vezes que uma publicação for feita, você será avisado. Amém? Então vamos lá. Eu tenho uma passagem bíblica que eu quero estar lendo e trazendo essa explanação. Essa passagem bíblica ela trata da importância de haver um despertamento espiritual nos tempos que estamos vivendo, e é preciso que a mensagem do Senhor esteja cada vez mais despertando o povo de Deus e alertando as vidas sobre a necessidade de dar ouvidos à mensagem do Senhor, que é a mensagem do Evangelho de Cristo, que é a mensagem da salvação. Então eu vou ler aqui a passagem que está em Romanos, capítulo 13, versículos 11 até o versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, e nem em impudicícias e dissoluções, e não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Bom, meus queridos, essa passagem eu quero estar fazendo essa explanação, a importância de estarmos transmitindo para todos que assistem a importância de estarem despertados nessa época que nós estamos vivendo. Quando o apóstolo Paulo escreveu aqui a carta aos Romanos, ele faz um alerta sobre a importância de um procedimento que os cristãos, que o povo de Deus era para estar alerta, para não andar desapercebidos, para não andar segundo as inclinações da carne, segundo as inclinações desse mundo, mas ele alerta que era para andar revestido de Cristo, né? E ele começa dizendo, vós que conheceis o tempo. Então, queridos, quando a Bíblia fala em relação aos últimos dias, está se referindo justamente ao período que a Igreja de Cristo estaria atuando na terra proclamando o Evangelho. Por que, pastor, se refere a isso? Últimos dias, a Igreja já está há centenas e centenas de anos pregando o Evangelho? Pois muito bem, quando Jesus veio a este mundo, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, a palavra de Deus, o Verbo, Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós, ele veio como um cordeiro
para se oferecer em sacrifício, em resgate para a nossa salvação. Aí ele pagou o preço dos nossos pecados lá na cruz do Calvário, levando sobre si o castigo que nos traria a paz. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas feridas fomos sarados. Então veja bem, amados, tendo cumprido o plano de salvação, Jesus ressuscitou dentre os mortos, e ele esteve ainda durante 40 dias com os seus discípulos, ali dando as instruções, as orientações, para que eles aguardassem a promessa que havia sido dita lá no profeta Joel, no capítulo 2 do livro de Joel, fala sobre ali a descida do Espírito Santo. Nos últimos dias, né, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, né, vossos velhos terão visões. Então, enfim, esse cumprimento da profecia de Joel se dá justamente lá no livro de Atos, no capítulo 2, quando é narrado sobre a descida do Espírito Santo. Porque quando Joel profetizou, ele falou, há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito. Então, quando Jesus ressuscitou e foi depois assunto aos céus, ele tinha prometido lá em João 14 e também no capítulo 16, ele fala sobre o Consolador que ia ser enviado. O Espírito Santo, que era o Espírito da verdade, que estaria revestindo a igreja para poder proclamar a palavra de Deus. E no livro de Atos, capítulo 2, fala que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, lá em Jerusalém, e todos que estavam ali aguardando a promessa do Pai foram cheios do Espírito, foram cheios do poder de Deus e começaram a proclamar a palavra de Deus com ousadia e com autoridade. Enfim, quando Pedro fez o discurso perante as pessoas, essa narrativa está lá no livro de Atos, capítulo 2, ali você vê a narrativa dizendo que Pedro, logo depois que todos foram cheios do Espírito Santo, Pedro fez um discurso dizendo que as pessoas estavam se maravilhando que eles eram homens indoutos e estavam falando em outras línguas, nas línguas dos povos, das nações que estavam ali naquela festividade, e Pedro, tomando a palavra, falou, olha, isso que vocês estão vendo é o que foi dito lá pelo profeta Joel. Há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, né? Então veja bem, os últimos dias começaram ali quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos e capacitou-os a ir e obedecer aquilo que Jesus tinha mandado lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15, quando ele diz, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, esse revestimento do poder de Deus para proclamar o evangelho começou lá em Jerusalém com a descida do Espírito Santo. E ali teve o cumprimento da profecia de Joel, nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito para que os seus servos e suas servas profetizassem, ou seja, proclamassem a palavra de Deus. Então veja bem, irmãos, sabendo que esses últimos dias é justamente o período que começou lá em Jerusalém e que a igreja estaria proclamando o evangelho até que Jesus volte, porque o Senhor Jesus ficou de um dia voltar para reunir o seu povo com ele. Mas esse período, justamente quando a igreja começou com aquele revestimento do poder de Deus para poder proclamar o evangelho, até Jesus voltar, esse período é chamado pela Bíblia de os últimos dias. Então, Deus tem sido longânimo com as pessoas, tem sido longânimo. O que é longânimo? Paciente. Deus tem mostrado a sua misericórdia através do tempo que ele dá
para que as pessoas possam se arrepender, possam crer no Evangelho, possam ouvir a palavra, possam abrir seus corações, possam ser tocados, possam experimentar milagres de Deus nas suas vidas. Então Deus é longânimo, Deus é paciente e a igreja está proclamando a palavra de Deus. Então, quando Paulo diz aqui no capítulo 13, do versículo 11 em diante, ele diz que é para o povo estar atento. Ele diz aqui: digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Nós estamos nesse tempo da obra que Deus faz através do seu Espírito Santo, usando a igreja para pregar o evangelho. Então ele diz: já é hora de vos despertardes do sono. Então, meus queridos, há muitas pessoas que estão adormecidas espiritualmente. Há muitas pessoas que abandonaram as igrejas, que se deixaram levar por obras da carne, por pensamentos errados, por concepções erradas, muitas das vezes por ímpetos, né? E aquilo tem prejudicado a sua caminhada, tem prejudicado o seu exercício do seu serviço, né, na casa do Senhor, servir a Deus, adorá-lo, ser um instrumento de bênção nas suas mãos. Então ele diz: já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Paulo está dizendo aqui uma ênfase, né? A salvação, né? Ela está sendo proclamada, sendo anunciada, e as vidas vão poder tendo conhecimento da verdade, e cada vez mais que se aproxima o dia da volta do Senhor Jesus Cristo, a mensagem não está sendo deixada de ser pregada, mas Paulo alerta: é hora de despertar. Então essa palavra que eu estou trazendo aqui é a palavra de despertamento para aqueles que estão acomodados, frios na fé, aqueles que estão ainda em dúvida, não sabe se serve a Deus, se não serve, se vai para a igreja, se não vai, se lê a palavra ou não lê, fica se confundido com as coisas desse mundo. Amados, a Bíblia está dizendo aqui, ó, vai alta a noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Então, é para se tomar cuidado com as obras infrutíferas desse mundo, que é um mundo que está em trevas. Trevas quer justamente dizer a falta do conhecimento de Deus. A pessoa não anda segundo a palavra de Deus, a verdade, porque a palavra de Deus, que é a verdade, ela é luz. Ela é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Quem não anda segundo a palavra de Deus está andando segundo as trevas. Então, Paulo diz: deixem as obras das trevas. Então você, meu irmão, minha irmã, que esfriou na fé, talvez você esteja aí se questionando de tanta coisa, mas eu quero dizer para você: larga as obras das trevas, não dê vazão às inclinações da sua carne, não dê vazão a pensamentos errados que muitas das vezes a mente carnal quer imputar para que as pessoas estejam duvidosas, estejam frias na fé, estejam vivenciando coisas que Deus não quer que elas vivenciem. Então, quando ele diz aqui, ó, revistamo-nos das armas da luz. O que são as armas da luz? A palavra de Deus, a verdade, os ensinamentos de Cristo. Nós temos que estar revestido disso, das orientações do Senhor e daquilo que o Senhor, através do seu Espírito Santo, ele está nos iluminando a mente, nos iluminando o entendimento, falando aos nossos corações. Isso tem que estar agindo na tua vida, meu querido. Isso tem que estar agindo na tua vida, meu amado e minha amada que me assiste, tá? Talvez você ouve, você assiste, você acha bonito a mensagem e muitas das vezes você continua do mesmo jeito, mas eu quero dizer, em nome de Jesus, que essa palavra esteja falando ao seu coração, que você seja tocado, que você seja quebrantado o seu coração diante de Deus, para que você possa ter um arrependimento. Ah, pastor, mas eu fiz muita coisa errada. A Bíblia proporciona
pela palavra de Deus, você ter perdão, você ter um momento de arrependimento, você poder se quebrantar na presença de Deus, se arrepender, reconhecer seus erros, reconhecer seus pecados e confessá-los diante de Deus, e Deus oferece perdão, porque Deus está agindo agora, atualmente Deus age através de Cristo, através do Evangelho, através da palavra do Senhor Jesus. Deus está proporcionando perdão, proporcionando momentos em que a pessoa pode se arrepender, reconhecer seus erros e serem perdoados e em seus corações terem diante de Deus paz. Então, amados, diz aqui no versículo 13, né? Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices. Muita gente esfria na fé, se afasta da igreja, ou fica dando vazão aos seus ímpetos da carne em orgias, em bebedices, em coisas que não convêm, prejudicando a sua vida espiritual, prejudicando a sua caminhada, e outros que estão aí achando que esse mundo pode proporcionar alguma coisa de bom para você. Mas veja bem, esse mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o mundo não tem nada para garantir você ser justificado diante de Deus, a não ser através de crer no Senhor Jesus, crer na sua palavra e exercer fé no Senhor Jesus Cristo, que pagou o preço dos nossos pecados lá na cruz do Calvário. Quando você reconhece Jesus Cristo como Senhor e como Salvador e crê nele de todo o seu coração, a palavra de Deus diz, você será salvo. Então, amado, essa mensagem é uma mensagem de despertamento, é uma mensagem que proporciona alcançar vidas para a salvação, é uma mensagem que proporciona vidas serem avivadas e serem despertadas de comportamentos errados que possam estar tendo, que Deus esteja falando ao seu coração nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Então ele diz aqui, andemos dignamente, não como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, e nem não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. Olha, ele diz aqui, revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. A palavra concupiscência quer dizer cobiça. Então a carne, a nossa natureza carnal, ela tem inclinação para as cobiças, para as coisas erradas. Então ele diz aqui, revistamo-nos do Senhor Jesus Cristo. O que é se revestir de Cristo? É se revestir, se fortalecer na sua palavra, se fortalecer. A palavra está no coração, está na mente, está na boca. Nós temos que confessar, temos que falar, temos que dizer que cremos, temos que proclamar nossa fé. No nosso coração o nosso coração tem que estar blindado com a palavra de Deus, com a graça de Deus, com a fé em Jesus Cristo. A nossa mente, a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando os sofismas e destruindo todas as fortalezas que se levantam contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento, todo pensamento à obediência de Cristo. Então, a Bíblia diz que a nossa mente tem que estar cativa à obediência de Cristo. Então, meus amados, muitas das vezes as inclinações e os ímpetos da carne querem fazer você pensar coisas erradas, decidir coisas erradas, fazer coisas erradas, e depois o adversário fica se aproveitando, lhe acusando, dizendo que você não tem condição de ser salvo porque você fez isso, isso e aquilo. Mas eu quero dizer, se você se arrepender, se você crer no Evangelho, se você confessar seus pecados e reconhecer que é um pecador e confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, reconhecer que você precisa do Salvador e confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, a Bíblia diz, serás salvo. Então, toma posse
dessa mensagem de despertamento espiritual, mas também uma mensagem para alcançar vidas para que reconheçam Cristo, Jesus Cristo, em seus corações. Receba essa mensagem, guarde ela no seu coração, ocupe a sua mente com a palavra de Deus. Já é tempo de despertamento, é tempo de despertamento. Assim eu deixo essa palavra, deixo essa mensagem e creio que a obra do Espírito Santo está sendo feita no coração de cada um que tem assistido a essa ministração dessa mensagem, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe as suas áreas familiar, emocional, espiritual, financeira e física. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus Cristo. E até uma próxima oportunidade, em nome do Senhor Jesus, graça e paz.